todas as coisas no judiciário, infelizmente, saem proclamadas sem a devida infraestrutura de programação estratégica. E o processo eletrônico, eu acho que alguém gostou da ideia e do nome antes de saber como é que funcionaria, né? Porque o slide não é propriamente aquilo que a gente faz na prática. E o CNJ não tinha estrutura, nem para Projude, nem para nada. E nós saímos fazendo isso sem estrutura, não sabia se ia fazer aquilo in-house, depois veio a ideia de fábrica de software em Brasília, e tem uma longa história, acho que o doutor Juliano conhece bem isso, que foi de sofrimento. Em suma, para ser objetivo, não tomar o tempo aqui, nós instalamos aquilo em Minas Gerais progressivamente, e eu fiquei identificado com isso. Então, hoje, na advocacia, eu ando no meu estado, eu sou lá da divisa com Goiás, uma cidade chamada Araguari. Eu entro nos fóruns, e tem muito ex-aluno, juiz, tem servidor, tudo isso, e fala assim, olha, está uma porcaria isso aqui, está uma porcaria o processo eletrônico, e eu cansei disso, então tirei, olha, eu instalei a parte boa do processo eletrônico em Minas Gerais. Mas é inacreditável a forma como nós fizemos isso no Brasil, tanto no aspecto negativo quanto no aspecto positivo. Porque a primeira versão de Projude, e depois as de PJE, o 1.0, 2.0, sei lá quantos ponto 0, quase acabaram com a advocacia brasileira, sobretudo nas capitais de grande volume. Né? Eu recebi telefonemas lá, como do ex-presidente da Ordem dos Advogados, falou assim, Fernando, acabaram com a advocacia, isso não passa, não agravo de instrumento não passa no sistema. Então, isso é um negócio que eu acho que tem que ser discutido à mesa, fica até a sugestão para a Comissão de Direito Digital da OAB. A OAB tem que entrar nisso, porque não é possível que parte da justiça brasileira tenha uma política centralizada no Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça mude essa política a cada gestão, abandone, seja mais intenso, e parte da jurisdição use produtos que estão no mercado, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Poder Judiciário, o TRF 1, 2, 3, cada um tem um sistema, cada um tem uma evolução. Dentro do PJS, você tem 3, 4 PJS, não tem jeito de trabalhar nesse cenário todo. Então, eu queria subscrever o seu último slide, antes de mais nada, que é o da oração, com experiência própria, infelizmente. O que eu combinei com a Sandra para contribuir, foi da gente falar assim um pouco do jurídico, da interpretação, talvez pela carga aí no DNA meu, pessoal, da formação dentro do judiciário, foram vários anos no judiciário, hoje eu sou advogado, de trazer aquilo que é a palavra do juiz. Sem entrar no mérito desse conhecido aforismo, né, uma sabedoria quase que coloquial, de que o direito é o que o juiz diz, que é, né? O fato é que a gente gera nesses ambientes acadêmicos, científicos, as grandes discussões na doutrina, e o final dele é a interpretação jurisdicional. Então, nós estamos falando aqui de grandes modernidades que afetam a nossa vida, afetam a advocacia de hoje, a advocacia de amanhã, e que tem grandes estruturas, inclusive de pesquisa instrutória, pericial, etc., mas nós precisamos saber como é que o judiciário brasileiro está interpretando esse assunto, pelo menos ontem, foi o que eu procurei fazer. Trazer aqui algumas palavras, primeiro da Suprema Corte, do STJ, da maior corte brasileira, uma das maiores do mundo, do estado de São Paulo, alguma coisa aqui de Santa Catarina, do meu estado não podia deixar, sobre algumas modernidades que já foram faladas aqui. Como é que o juiz está julgando isso ali em 2016, 2017 e hoje, 2018? Para falar sobre isso, eu acho que é importante, numa comunidade jurídica, nós começarmos da estrutura cognitiva de julgamento e de interpretação. Se somos profissionais fora do judiciário, integramos, né, a estrutura de justiça como advogados, operadores do direito, professores, estudantes, ou se somos julgadores, nós temos que saber que nós estamos sob uma disciplina, antes de mais nada, legal, e essa... Não, é porque o arquivo entrou errado, desculpe. Tem uma parte normativa importante aí. É um PDF. Se puder entrar o PDF, para mim seria melhor, porque nós temos que falar sobre a origem da disciplina do documento digital eletrônico. Achou o PDF? Nesse pendrive? Então, põe o texto, por favor, o Word.
É porque o pendrive está aqui comigo. É porque eu achei que eles tinham copiado tudo lá. Pode copiar, por favor, o PDF, que ele contém tudo. Para eu falar de alguma coisa aqui. Então, vamos lá. No caso... fala. Só perguntar uma coisa aqui, né? Então, você sabe que naquela história que tem 46 sistemas de processo eletrônico, tem um nome muito peculiar, que é lá de Minas Gerais. É o JIP. Conta do JIP para a gente aí. Por isso que eu tirei isso do currículo. Não era para falar sobre isso. É impressionante. Batizaram o nome do recurso, porque Minas Gerais é outra coisa. Nós temos ali 2 sistemas eletrônicos. Aliás, nós temos 97 sistemas eletrônicos no Judiciário do Estado de Minas Gerais. 97, que não se falam uns com os outros. Mas jurisdicionais nós temos 5. De controle judicial. Ao trocar isso para processo eletrônico, nós instalamos o Projude, depois PJE na primeira instância, e instalamos um outro sistema recursal na segunda instância, que batizamos de JIP, que é Justiça de Processo Eletrônico, Justiça Integrada de Processo Eletrônico. Então, esse é o JIP. Eu quero ficar nisso aqui, porque, senão, nós vamos... Eu vim para fazer um papel bonito, Sandra, não era para trazer isso. Eu vou tentar ler aqui, mas eu estou com dificuldade de leitura no ângulo aqui. Eu vou pedir só que vão passando. Bem, vamos falar da estrutura pós-Código Civil. Né? Nós temos que ter a segurança da legalidade da prova que vamos produzir em juízo. Então, primeiro, porque há alguns normativos anteriores ao Código Civil. 2003, entrada em vigor do Código Civil. Artigo 225 do Código Civil. As reproduções eletrônicas são documentos válidos para a produção da prova dos direitos brasileiros. O Estatuto da Sociedade diz isso. Embora seja uma norma civil geral material, ela contém alguma disciplina de caráter instrumental e o 225 é, portanto, uma raiz desta normatização da prova eletrônica. Pode passar, por favor. Acho que eu consegui aqui. Passei. Não, passei. O Código de Processo Civil já revogado já trouxe alguma coisa também nas alterações, principalmente ali do artigo 541, quando houve uma mudança também em 2006 para que o recurso extraordinário pudesse obter dissídio jurisprudencial diretamente da internet, nós não precisávamos instruir o RE com documento físico. E veio ali, nesse ano 2006, foi um ano, assim, parece que das fadas madrinhas da tecnologia no entorno do Congresso Nacional, 2 normas importantes, que foi a Lei 11.280, que alterou o artigo 154 do Código de Processo Civil, permitindo a instalação de processos eletrônicos, e, no final do ano, a famosa Lei 11.419, de 2006, que foi uma microestrutura, um microorganismo jurídico, mas bastante bem elaborado, de iniciativa, inclusive, da Associação dos Juízes Federais. Louvado seja esse dado histórico. A magistratura federal é que conseguiu mover o Congresso Nacional para um projeto de lei que tramitou durante 11 anos, que veio a se tornar a Lei 11.419, conhecida como Lei de Informatização do Processo. Hoje, quase que completamente abrogada, tendo em vista que é uma norma processual, pelo novo Código de Processo Civil. O que ela trouxe com relação à prova eletrônica? Então, a LIP, a 11.419. Em primeiro lugar, ela estabeleceu que o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos, exibição de peças, será admitido nos termos desta lei. Não é? Porque hoje nós estamos com esse sistema transposto para dentro do Código de Processo Civil. Ali ela disciplinou o que é meio eletrônico, no parágrafo 2º, como é que se faz a transmissão eletrônica, o que é assinatura digital. Eu quero me referir aqui, embora a temática da palestra seja prova digital, como prova eletrônica, porque a opção do legislador, além dessa, para bem além da discussão sobre a natureza
tecnológica do documento ou da prova, se ela é digital ou digitalizada, o fato é que ele faz referência sempre à prova eletrônica, ele optou pela expressão eletrônica, então vou me referir à prova eletrônica. A assinatura digital, que se diferencia da assinatura puramente eletrônica, passou a ser, nos termos dessa lei, o selo de segurança da informação que transforma um elemento eletrônico em prova processual, nos termos aí do artigo 1º. O artigo 11, que foi da maior importância, ele foi um divisor de águas da lei, disse que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos, documentos produzidos, o doutor Marcelo já disse aqui a diferença entre o documento digitalizado e o documento elaborado dentro de um ambiente digital. O caput do 11 dizia isso, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com a garantia da origem do seu signatário, certificados digitalmente, serão considerados originais. Isso foi um grande impacto para todos nós operadores, na época eu estava na magistratura, quer dizer, a gente instalava o processo eletrônico, nós estávamos tirando os grampos do papel amarelado, etc., e conferindo a um sistema eletrônico o caráter de oficialidade para a solução de litígio. E isso era extremamente impactante. Quem elaborasse ali a sentença, a certidão, a petição, estaria produzindo um documento original, assinado não mais por autógrafo de punho. Isso foi muito difícil de nós todos aceitarmos na ocasião. E os extratos digitais, e aí então o fenômeno da digitalização, as cópias que digitalizam, transformam isso em bits binários, que sejam juntados pelos órgãos da Justiça, pelo Ministério Público, pelos procuradores, pelas autoridades policiais, por todos, enfim, inclusive os advogados públicos e privados, tem a mesma força probante dos originais. Então, nós passamos a ter ex vileges uma presunção de validade probatória ex vi do parágrafo 1º do artigo 11 da LIP, há 12 anos. Isso funciona assim no Brasil, não é? A arguição de falsidade, como o doutor Marcelo já disse, é, portanto, a forma... Doutor Marcos, desculpe. Estou falando do doutor Marcelo aqui, doutor Marcos. A arguição de falsidade eletrônica é a oportunidade que eu tenho para enfrentar essa presunção. Se eu não a acionar, eu permito que haja prosseguimento da presunção dessa validade. Os originais destes documentos digitalizados têm que ser conservados, principalmente no processo civil, até a passagem do biênio da ação rescisória. Então, aprendemos essa tríade legal. Elaboramos um documento dentro do sistema, ele é original. Copiamos, aplicamos certificação digital, trouxemos para dentro de um sistema processual, ele é equivalente ao original, desde que eu guarde o original para a hipótese da ação rescisória. 13. Da mesma LIP. O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o envio de dados ou documentos necessários à instrução do processo. O magistrado passou a poder trazer bases de dados alheias ao processo e foram afetados por publicidade os cadastros públicos que venham a ser criados ou existentes, ainda que mantidos em concessionários de serviço público ou empresas privadas. A privacidade das empresas para fim instrutório foi tornado um cadastro público. Muitos juízos federais, estaduais, passaram, inclusive, por convênio, a encostar os seus sistemas no INSS, nas concessionárias de telefonia, nas concessionárias de saúde, porque a instrução, principalmente nos processos sumários, passou a importar, desde logo, uma base de dados que permitia decidir em audiência, por exemplo, um conflito de juizado especial federal com informações que estão lá dentro do sistema do INSS, por exemplo. Novidade, alterou o Código de Processo Civil e criou pela primeira vez, nós nem sabíamos como é que ia funcionar isso, doutor Marcos, a procuração pública. A procuração pode ser assinada digitalmente com base na certificado emitido por autoridade certificadora credenciada, quer dizer, a outorga de um mandato que pode permitir uma fraude dessa, não é? Eu revogar a procuração do meu colega de escritório. E os extratos digitais de bancos públicos ou privados passaram a ser, portanto, emprestados para a Justiça. Só para finalizar a LIP,
os títulos de crédito nas execuções, nas ações monitórias, passaram a poder ser digitalizados para o processo eletrônico, só que ele perde a circularidade. Ele tem que ser entregue na secretaria, porque a circularidade face à cartularidade permite que ele circule fisicamente. Bom, vigoramos com ela até 2015. 2015 entra o macrosistema processual, que é o Código de Processo Civil, que todos aqui, ou aqueles que lidam com a área criminal sabem disso, que na disciplina do Código de Processo Civil penal da década de 40, que não for expresso o processo penal, ele pode se socorrer das normas do processo civil. Essa jurisprudência vem ganhando corpo nos tribunais superiores e nos tribunais inferiores, que é uma forma de adequar, inclusive, a omissão legislativa do processo penal. Então, o processo civil tem uma força imensa hoje na disciplina de certas matérias inovadoras. Nas audiências públicas, quando houve, deve ter havido aqui em Santa Catarina também, a comissão presidida pelo ministro Fux, que consultou a comunidade sobre essa matéria, em Minas Gerais, nós pedimos, eu integrava o Tribunal de Minas, pedimos que o sistema da 11.419 fosse organizado dentro do texto do CPC, e não aspergido por disciplinamentos ali dentro que perderiam o rigor científico e nos dificultaria na interpretação. Não foi essa a opção, lamentavelmente, e, portanto, o Código de Processo Civil está repleto de disciplinas sem grande sistematização, como estava na 11.419, algumas delas têm que imbricar com essa lei, porque são duas normas processuais, e que tratam hoje do processo eletrônico. Então, passando rapidamente também com esta visão de vermos como é que os tribunais estão interpretando essa matéria hoje, o que é que o CPC trouxe sobre isso. Da prática dos atos processuais, 193 do Código de Processo Civil. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais. Então, se nós estamos falando de prova digital ou prova eletrônica, o legislador de 2005 já vem com a expressão digital, ora digital, ora eletrônica, sem grande rigor científico, pelo menos em termos de tecnologia. Então, mas ele diz que os atos podem ser total ou parcialmente digitais, os atos processuais. E o disposto nessa seção aplica-se no que for cabível à prática dos atos notariais e de registro. Eu tenho uma fraterna e antiga relação com a comunidade dos registradores e notariais, que tem uma origem secular no Brasil, inclusive europeia, etc., mas é estranha a decisão do legislador brasileiro, nós temos que reconhecer, de uma norma processual civil, ou seja, uma norma que se destina a dirimir conflito, ele trazer uma disposição dizendo que o disposto para o processo civil se aplica à prática de atos notariais e de registro. Nós vamos ver que ali está ligada essa decisão também de se consagrar a ata notarial, que já estava desde 94 na Lei 8.135, que é a Lei Geral do Tabelionato dos Registros, agora dentro do Código de Processo Civil, como um documento de prova. Então, temos que indagar isso, fazer um exame lá da racionalidade da legislação, mas foi isso que eles fizeram. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos, e aqui ele diz no parágrafo 1º que a procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Ele importou a possibilidade da procuração eletrônica. E entra nas provas. No capítulo 12 das provas, 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir na convicção do juiz. Ele não restringiu, ele pôs todos. Levado isso a um debate fora do país, principalmente na América do Norte ou na Europa, vai dizer que bastaria isso, ele está abrindo toda a possibilidade, ele não precisaria especificar. Mas isso é uma norma geral do Código de Processo Civil sobre provas. Ele vai especificar ainda quais são as provas passíveis de serem produzidas. Mas diz ainda na parte geral, 384, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados documentalmente a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Isso nunca houve dentro de uma estrutura normativa de processo civil. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial? Nunca deixaram de poder. A 8.135 por si só já assegurava isso. Não se entende essa decisão de se tratar de matéria extrajudicial dentro
mas está ali previsto que a ata notarial pode registrar o mundo eletrônico de modo geral e a prova dentro do processo civil. A prova documental. Ele entra, então, na prova documental, o legislador de 2015. Considera-se autêntico o documento, presunção legal de autenticidade, quando a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica, se é qualquer, não precisava exemplificar, ou outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. É o efeito preclusivo, não é? Eu preciso ficar atento quanto à prova eletrônica trazida, porque se eu não impugná-la a tempo e modo, ela passa a ter uma presunção de validade. Parágrafo 1º, e aí ele importa o 225 do Código Civil. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo-se impugnada ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou não sendo possível realizada a perícia. Para que a ata notarial? Se no tratamento da prova documental ele dispensa a ata notarial e diz que as próprias imagens extraídas da rede já fazem prova em juízo. Eu estou lendo a lei, o texto da lei. Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Qualificou o e-mail, vocês vão ver na interpretação dos tribunais, a força da prova do e-mail para comprovar a celebração de contratos complexos e desfazê-los. Portanto, é preciso, se já tínhamos que ter o cuidado de nos comunicarmos por e-mail, agora ele é instrumento de prova ex vileges, parágrafo 3º do 422. E fazem a mesma prova que os originais. Obrigado, Tomás. Fazem a mesma prova que os originais. Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente sobre as penas da lei, que as informações conferem com que constam na origem. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos de justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público, por todos os atores, inclusive os advogados públicos e privados, fazem prova igual à dos originais. Os originais desses documentos deverão ser guardados até o final do prazo rescisório. Portanto, ficou abrogada a disposição da Lei 11.419. Tratando de cópia digital de título executivo, ele perde a circularidade, eu tenho que entregar em juízo. E o juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo, os mesmos dados a que me referi. Eu já termino aqui essa referência à prova eletrônica no processo civil. Ele ainda vai a um tratamento mais específico dos documentos eletrônicos, o legislador do Código de Processo Civil Novo, 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional, o de papel, a prova eletrônica no processo de papel, que é diferente da prova de papel no processo eletrônico, dependerá de sua conversão à forma impressa. Ele complicou isso, porque eu não consigo converter o áudio impresso, eu não consigo converter o filme da Assembleia Societária, de uma AGE, por exemplo, em que eu tenho aspectos de extrema importância. Essa semana, por exemplo, presidi uma Assembleia de banco, em que o ato está sendo deliberado e filmado, eu não consigo levar isso para dentro de uma forma escrita de um processo de papel já instaurado, e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. O que eu faço? Me socorro da ata notarial, com presunção também ex vileges de validade. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, o som, assegurado às partes o acesso ao seu inteiro teor. Ele não baniu o som e a imagem, ou os documentos não suscetíveis de impressão. Ele diz que ele examinará com cautela. Um legislador titubeante nisso, não é? Mas ele admite. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. Finalmente, o recurso extraordinário, que permite que eu faça o dissídio jurisprudencial importando diretamente da internet. Agora sim, então, vamos ver como é que o juiz brasileiro vem lidando com essa realidade ontem, nos últimos julgados, digamos, dos 2 últimos anos, frente a essa legislação, que não é muito clara, um tanto imbricada, e com recursos de tecnologia que
assustam um pouco o intérprete da área jurídica, ou dificultam a cognoscibilidade desses fatos por alguém que não tem tanta afeição com a área tecnológica. Supremo Tribunal Federal, julgamento de 2016, ação penal privada, controle difuso de constitucionalidade, portanto, não é um controle concentrado, mas é precedente da Suprema Corte da maior importância. Crimes comuns contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Ali na frente vou mostrar a estatística, como se julga bem o crime eletrônico comum, como se julga mal o crime complexo de mão própria, propriamente eletrônico, porque não há requinte de tecnologia no primeiro e há uma requintada tecnologia no segundo. Diz o Supremo, no crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação, inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. Olha a expectativa da Suprema Corte em relação a essas provas. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. Isso é o ministro da Suprema Corte, ministro Gilmar Mendes, dizendo isso. Sua Excelência está olhando para as redes sociais. Não é que esteja nas redes sociais, está olhando para a rede social para julgar. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato e absolve. Não importa se absolve ou condena, importa é o valor da prova produzida à visão da Suprema Corte Brasileira, 2016. STJ. Então, vamos para a Corte Especial Superior na administração e harmonização da legislação infraconstitucional. Recurso especial em ação monitória. Então, matéria documental da maior importância, porque o título não era líquido para fazer a execução, então ele precisava ter algum poder de convencimento, gerar algum poder de convencimento. Diz o STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, conhecido no Brasil todo por sua precisão, por uma jurisprudência de alta qualidade, ministro Carioca, de 2016. Correspondência eletrônica, e-mail, documento hábil a comprovar a relação contratual e a existência de dívida. É um alívio para nós, está de par com o legislador brasileiro. Já aceitou que o e-mail é prova. O correio eletrônico e-mail pode fundamentar a pretensão monitória desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. Olha o efeito preclusivo. Se não tem impugnação, presunção legal de validade. O exame sobre a validade ou não da correspondência eletrônica do e-mail deverá ser aferida no caso concreto. Ele não está gerando uma indenidade para esse meio comunicativo. Ele é passível de fraude. Nós fraudamos um e-mail. Juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí vamos, dentro dessa disciplina, que pelo menos a que eu tenho culturalmente, de encarar a jurisprudência dos tribunais que julgam com maior volume. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior volume da jurisdição brasileira. Responsabilidade civil, danos morais e materiais. Cartão de crédito, juntada de prova eletrônica, aceita, admissível, julgado recente. Danos morais, cerceamento de defesa, necessidade de produção de provas testemunhal, depoimento pessoal das partes e apresentação de áudios de WhatsApp. O Dr. Marcos mostrou aqui agora a possibilidade da fraude produzida em telas de WhatsApp. A Justiça está aceitando as telas de WhatsApp. Eu vou mostrar aqui as investigações criminais, inclusive em tráfico de drogas, com dispensa de prévia ordem judicial para importação nas operações grandes, por exemplo, de Polícia Federal, dispensa, muitos aqui têm alguma divergência, mas dispensa da ordem judicial para apropriar da tela do acusado de tráfico de drogas preso instantaneamente, tendo em vista que ele perde ex vi da flagrância da sua ação, a garantia à inviolabilidade do meio comunicativo e da sua intimidade. Matéria séria trazida aqui. O WhatsApp na ação civil de reparação de danos, Foro de São Bernardo, julgada agora em abril de 2018. Tribunal de Justiça de São Paulo. Seguro de veículo.
produção antecipada de provas, pleito relacionado à disponibilização pelas RES de mídia digital contendo gravações telefônicas relacionadas à contratação do seguro, contratando seguro pelo meio eletrônico. As seguradoras estão investindo fortemente na tecnologia, dispensando o papel, aquele papel cheio de letrinha pequena que ninguém nunca leu, um contrato de adesão. Os agentes de seguro estão com plataformas, com tablets, levando para a contratação, e ali é feita, muitas vezes até com um registro verbal, com telefone celular. Ele defere a liminar e afirma, com o fim de determinar as RES que forneçam cópia em mídia digital da integralidade das gravações eletrônicas relacionadas à contratação do seguro objeto da presente ação de produção antecipada de provas, além de que forneçam a localização do veículo segurado. Cartão de crédito, TJSP, juntada de prova eletrônica da relação contratual e de cumprimento do cartão de crédito, que é sempre um meio físico ainda de pagamento. Já hoje a Digital Wallet, né? Digital Wallet, que é a aproximação do telefone nos pontos de pagamento, hoje feito na Ásia, na Europa, mas nós estamos falando ainda do cartão mesmo, de plástico, portanto, a prova da contratação e do seu uso feito por meio eletrônico. Prestação de serviço, contrato de prestação de serviço, prova de que efetuou pagamentos parciais, mantendo tratativas, WhatsApp, até a entrada finalizada da obra. Obra e discussão com o seu cumprimento, como eu fiz recentemente no escritório, discutindo com a arquiteta pelo WhatsApp. Elementos de prova e contrato que lhe irradiam. Tribunal de Justiça de São Paulo, 15ª Câmara de Direito Privado, fevereiro de 2018. Agosto de 2017, ação declaratória, inexigibilidade de títulos, alegação da autora de que os títulos não foram pagos em razão de defeito nos produtos, vício redibitório, alegações não comprovadas. REC logrou demonstrar, por meio de mensagens eletrônicas, que os produtos não foram pagos por falta de recursos da autora, mensagens eletrônicas que não exigem ata notarial para servirem como prova. Agosto do ano passado. Parou. Bom. Embargos, ação monitória, ainda em ação monitória. Contrato verbal, parte de débito, que foram reconhecidos pelo embargante. Outra parte que foi confirmada por mensagens eletrônicas, que são provas escritas suficientes a demonstrar a existência da dívida. Mensagens eletrônicas, quando analisadas com os demais elementos dos autos, como é a hipótese precedente do Superior Tribunal de Justiça, abril de 2018. Agora, dia 25 de abril. Tribunal de Justiça de São Paulo, de março de 2018, tutela de urgência numa ação de rescisão de contrato de prestação de serviço para excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Probabilidade do direito demonstrada pelas conversas de WhatsApp mantidas com a ré. Perigo de dano comprovado. Ainda TJSP, outubro de 2017, tutela antecipada incidental, tutela de urgência, mensagens trocadas entre as partes via WhatsApp. Olha a presença do WhatsApp na Corte de São Paulo. Conferem verossimilhança às alegações dos autores e afundado receio de que venham a ter suas atividades comerciais prejudicadas, já que os números cuja portabilidade foi contratada constam do cartão de visitas da autora ou empresa do ramo de resgate, caso tenham seus nomes negativados, poderão vir a ser impedidos. Outubro. Vou passar mais rapidamente aqui. Os próprios autores trazem aqui uma ação de descumprimento de prestação de serviço, contrato de prestação de serviço. Os próprios autores trazem nos e-mails juntados elementos que permitem concluir que, de fato, houve pedidos de modificação. Os e-mails juntados, embora de difícil leitura, também permitem que se alcance tal conclusão. A convictio iuris, o convencimento para julgamento na busca do fato, está investigando até a impressão ruim de um e-mail, ou a cópia dele no processo eletrônico. Março de 2018, crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, alegação de nulidade da prova referente às mensagens enviadas por WhatsApp, porquanto o acesso se deu sem autorização judicial. O réu alegou, portanto, a inviolabilidade da sua intimidade e do seu direito ao sigilo comunicativo. Teve apreendido pela própria polícia. Ordinariamente, a quebra do sigilo dos dados constantes de um aparelho de telefone celular, notadamente dos dados telemáticos, porque nós estamos falando de uma conversa por WhatsApp, não é? Então, isso é um dado, isso não é uma conexão de voz,
porque envolve questão atinente à intimidade da pessoa, bem protegido pela Constituição Federal, artigo 5º, 10º, reclama autorização judicial. Ele ainda reconhece e atesta a regra. Não se trata, todavia, de uma regra absoluta, de sorte que, em hipóteses excepcionais, o direito à intimidade do agente há de ceder espaço ao interesse na persecução penal. Daí já ter assentado o Superior Tribunal de Justiça ser lícita, sempre em caráter excepcional. O sempre é interessante quando é caráter excepcional, porque se é sempre, não é excepcional. Se é excepcional, não vai ser sempre, não é? Mas sempre em caráter excepcional, aspas, palavras do STJ, a colheita da prova através do acesso imediato aos dados do aparelho celular, nos casos em que a demora na obtenção de um mandado judicial puder trazer prejuízos concretos à investigação ou especialmente à vítima do delito. Isso foi julgado agora no TJSP em março de 2018. Indenização, reparação por danos morais. Tribunal de Justiça daqui de Santa Catarina, julgado agora aliás, um pouco mais antigo, junho de 2014, Câmara Especial Regional de Chapecó. Correspondência eletrônica e e-mail, validade, meio de comunicação utilizado em larga escala no setor público e privado, documento submetido ao contraditório, ausência de impugnação específica, há que ser recebido como prova documental, quando submetido ao contraditório, a correspondência eletrônica, pois espelha de maneira universal o sistema de comunicação entre as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Olha como ensina o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O meio eletrônico cada vez mais é utilizado, seja no setor público ou privado, considerado o registro de quem enviou, a quem recebeu e os servidores por onde transitaram. Mato Grosso do Sul, indenização. Palavras ofensivas transmitidas ao advogado por correspondência eletrônica, é bom avisar a clientela. Por e-mail, juntadas aos autos de ação de alienação de imóvel ajuizada por curadoria de interditado dano moral caracterizado por prova eletrônica. Distrito Federal, julgado agora em dezembro de 2017, contrato de compra e venda, a comprovação de pagamento, imagina, um contrato de compra e venda, a comprovação de pagamento, certo que o valor é pequeno, se deu por meio de quitação constante no print da tela da conversa, na qual o ajudante da parte ré confirma o recebimento do valor, não havendo provas do cumprimento da obrigação, a foto apresentada e tal, só demonstra a finalização do kit. O restabelecimento da situação a qual é a medida que se impõe, razão pela qual é irretocável a sentença vergastada. A prova eletrônica definindo o julgamento da lide. Outro Distrito Federal, transporte aéreo, contrato de transporte aéreo. Uma vez que colacionou somente comprovantes das passagens, nada mais, exemplos, diz o tribunal, números de protocolos, números dos telefones, tela printada das mensagens. O desembargador censurando, não trouxe a tela printada da mensagem. O desembargador está viajando, os juízes viajam de avião, às vezes, e vê, e sabe que podia printar a tela. Então, nós, advogados, temos que saber disso, né? Abril de 2018. Juizado Especial Civil, Distrito Federal, a parte recorrente em sua defesa poderia ter apresentado, olha o que diz o Distrito Federal, podia ter apresentado print da tela de conversas eventualmente trocadas com a parte autora, ou seu companheiro, e até mesmo foto. Isso aqui é homofobia. Ou até mesmo da foto de seu perfil no aplicativo de trocas de mensagens. Isso é julgamento tribunal. Desembargador relator Almir Andrade Freitas, julgado em junho do ano passado, mas preferiu não trazê-lo. Não havendo nada que indique a edição das mensagens trocadas, não há que se considerar a necessidade de realização de perícia. Ele está deixando a tradição da instrução, falando que não precisa de perícia, já que ele não trouxe nada que podia ter trazido. Apelação criminal do meu tribunal, que tive a honra de integrar por 4 anos seguidos. Tráfico de drogas, de novo. Vejam como é que... O mineiro é um pouco conservador. O mineiro é um pouco conservador. Ele tem um voto divergente. Mas olha como até o mineiro conservador está entendendo que nós não precisamos nem de ordem judicial para obter a tela do traficante, a tela do WhatsApp. Não há que se falar em violação do sigilo telefônico quando, em razão de prisão em flagrante do agente, for analisado o aparelho de telefone celular apreendido em virtude da sua utilização no cometimento do crime, ali constando o programa WhatsApp, a existência de mensagens de texto que evidenciavam a prática ilícita, sobretudo quando o agente já vinha sendo investigado pela polícia em razão de outros dados que demonstravam envolvimento criminoso. E o voto vencido, conservador, diz, e por isso vencido, são nulos, com todo respeito, mas por isso vencidos, são nulos por afronta à garantia fundamental o acesso dos policiais às conversas por mensagem de texto por meio de aplicativo de telefonia celular, WhatsApp e afins.
quando da prisão em flagrante e a posterior transcrição de conversa. A pergunta que fica é, a tela do WhatsApp vai precisar de ordem judicial quando houver ilícito flagrante ou não? Diz o STJ que não. Isso aqui foi julgado agora, em março de 2018. Bem, apelação criminal novo, tráfico de drogas, abril de 2018. Não há nulidade do feito por ofensa às garantias constitucionais da inviolabilidade das comunicações e privacidade quando o acesso aos dados constantes em aparelho celular apreendido se deu de forma legítima, isto é, enquanto agiam os militares no devido cumprimento do seu mistério, sendo prescindível a averiguação da hipótese de flagrante delito, a existência de prévia autorização judicial para tal. Outra. Criminal, julho do ano passado, diante da autorização pessoal do acusado, o acusado autorizou o policial preso em flagrante a olhar o telefone dele. Deve ter sido voluntariamente. O WhatsApp não configura desrespeito a direitos e garantias fundamentais, não havendo se falar no caso em licitude de provas. Bom, eu fiz também... Tem tempo para concluir? Já encerrou, né? Está encerrado? Já encerrou, né? Isso aqui eu encerro em 5 minutos. Tá, eu encerro em 5 minutos. Porque nós fizemos aqui um trabalho que eu apresentei em São Paulo já há algum tempo, mas ele é interessante, na interpretação da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva do provedor de conteúdo quanto às provas evidenciadas de ilícitos praticados lá. O jornal que deposita matéria ofensiva e outros provedores de conteúdos. Olha que coisa interessante. De 61 julgados pesquisados nos tribunais de maior volume jurisdicional, Rio Grande do Sul, estaduais, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, nos 6 últimos anos, e julgados do Superior Tribunal de Justiça nessa matéria. Olha o resultado disso. Só para vocês verem como é que é importante. Desses, 70% desses tribunais entendem que a responsabilidade é subjetiva do provedor de conteúdo, na interpretação dessa matéria que veio agora no Marco Civil. Eu sei que o Marco Civil já foi tratado. 70% diz que tem que provar culpa. 30% diz que não precisa provar culpa. Desde que a ofensa esteve... O repositório do YouTube tem um filme que me execra, ele está automaticamente responsabilizado pela teoria do risco objetivo do artigo 927 do Código Civil. 30% dos tribunais. Com essa visão, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e São Paulo evoluíram dizendo que há necessidade de provar culpa. O de Minas, conservador, diz que não precisa provar culpa, porque isso é teoria do risco. Está lá botando a empresa para funcionar, para receber material, Facebook, etc., responsabilidade objetiva. Bom, a conclusão que a gente tira disso é que 90% dos julgados às 4 maiores cortes estaduais e do STJ condenam, responsabilizam o provedor de conteúdo e 70% exigem a prova da prévia notificação. Na matéria criminal, 99% é condenatória dos maiores tribunais estaduais nos crimes eletrônicos comuns. O que é crime comum? O crime comum é esse que já havia... a conduta já está prevista no Código de 1940 e ela apenas um meio de implementação da atividade ofensiva é que está sendo mudado ou requintado, como, por exemplo, as ofensas à honra, difamação, injúria, calúnia eletrônicas, ou mesmo até a pedofilia. O judiciário não erra muito nisso. 99% a prova está contumaz dessa matéria em âmbito eletrônico, vem condenação. E quanto às condutas sofisticadas, professor Juliano, que vai falar desse assunto. Phishing scam, difusão de vírus, ataque DNS, negação de serviço. Como é que fica essa questão? Há uma insegurança total. Eu trago aqui duas únicas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, já referenciei, para vocês verem o grau de risco de interpretação. Aqui nós temos, nesse caso específico, phishing scam, pescaria eletrônica na internet. Esses OACs, esses e-mails que nós estamos recebendo aí, clique aqui para ver a sua identidade, para ver fotografia da traição, etc. O que ele entendeu, desembargador? Relator e a Câmara acompanhou. Pelo que emerge das provas, indivíduos não identificados, conhecidos como hackers, praticavam o chamado phishing, que é um conjunto de técnicas empregadas para subtrair, mediante fraude, a identidade eletrônica, permitindo acesso a áreas ou serviços, por exemplo, contas de e-mail e internet banking. Parece que pegou o universo da coisa. Assim procedendo, com a instalação de um software malicioso,
né, keyloggers ou trojans no equipamento da vítima, o invasor pode captar os dados. Não há propriamente, aí ele começa a interpretar isso. Não há propriamente uma interceptação, mas sim uma invasão seguida de indevida captação dos dados dos correntistas. Isto é, número de contas bancárias, de cartão de crédito e respectivas senhas. A conduta efetivamente imputada nesse processo, não obstante rotulada como interceptação de comunicação de informática, como a própria denúncia descreve e restou amplamente confessada pelo apelante, aliás, compatível com a documentação ofendida, é a de furto pela internet, que é objeto de outro processo e absolve. Aqui, nós temos uma apropriação, conduta de mediante emprego de senhas de terceiros obtidas clandestinamente, terem furtado tempo de acesso à internet de outro. Diz ele o seguinte, que informações não têm o menor vínculo com qualquer forma de energia. Ele começa a interpretar isso como furto de energia do Código Penal de 1940 e absolve por insegurança. São condutas que o judiciário terá dificuldade de interpretar. Quanto mais complexa a tecnologia, maior o nível de insegurança. Quanto menos complexa a tecnologia na prática dos crimes comuns, vocês vão vendo que ele vai absorvendo e vai interpretando. A conclusão final, portanto, se me permitem aqui para debate, é a de que impõe-se um exame criterioso dos novos conceitos semânticos e tecnológicos para uma correta tipificação das condutas eletrônicas próprias, inéditas, para as quais é inaplicável a analogia com tipos penais do Código Penal de 1940. E a prova eletrônica digital tem validez como elemento instrutório do processo judicial brasileiro, civil, penal, trabalhista, se observados critérios e exigências previstos, para tanto, na legislação específica e processual. Eu agradeço e peço desculpas por ter passado o tempo.